Start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT 45. Abaixa, Nada não, disso. não. E hoje, galera, a gente vai falar pra vocês sobre a onda belga de OVNIs. Muito louco, né? Tava no mar, assim, boiando. Tava, numa ondinha, assim, onda. Deram como é que é? Um grind em cima, Um grind. em cima do disco voador? Não sei, nunca surfei, não sei como é que é. Ah, entendi. Mas vamos lá. E antes da gente começar a falar sobre a onda belga, eu vou pedir pra vocês, né, aquele esquema, se inscreve no canal, deixa um like já aqui no começo. Mais tarde eu vou cobrar do like de novo, mas, né, pra você já se antecipar, já clica no botão. Segue a gente no Instagram, @papo.estelar. Segue o nosso ETzinho, Degox. Já tá muito louco aí. Estamos estourando no Instagram com mais de 5 mil seguidores. Gente, nós já temos 5 mil seguidores no Instagram. Fiquei chocada. Muita gratidão, meus amigos. Namastê, isso aí. E segue a gente no TikTok lá, que a gente tem TikTok, mas não tem conteúdo ainda. Mas um dia vai Então, ter. Beleza? Já faz 3 episódios que eu tô falando isso. Então vamos lá. Bora pro episódio? Não, Não? não. Quem você é hoje? Ah, e hoje eu sou um chocolate belga. Um chocolate belga? Sim. Entendi. E você? Eu sou o Dr. Hans Schukrut. Chamando o Dr. Hans Schukrut. Amanda, Dr. Gostei. Boa. Então, Bora pro episódio, então? vamos, eu vou começar. Então, vamos lá. A onda belga de OVNIs, né? Conta sobre a onda. Como ficou conhecida, né, uma série de avistamentos de OVNIs triangulares na Bélgica, num período que durou de 29 de novembro de 89 a meados de abril de 1990. Então foi o Tour de Golf. Tour de Gaulle. Demorou bastante tempo, né, Aham. pra acabar essa onda. Olha a onda, Olha né? a onda. Então, assim, durante esse período, milhares de avistamentos de OVNIs foram relatados de acordo com a SOBEPS, que seria Sobeps. Sociedade Belga para o Estudo dos Fenômenos Espaciais. Uhum. E a Força Aérea Belga, obviamente, né? A maioria dos depoimentos descreve uma máquina voadora, né? Entre aspas, máquina, de formato triangular, né? Com a sua superfície inferior com 3 grandes faróis. Então, tipo, é como se fosse você estivesse olhando de baixo para cima, um triângulo em 2D, uma luzinha em cada ponta. Um Doritão com Um umas Doritos luzinhas. com as luzes nas Isso. extremidades. Então, Doritos em época de Natal. é isso aí, é um bom jeito de ver, né? Eles tinham cerca de 1 metro de diâmetro, né? Esse local da onde saía a luz, né? E ficava próximo das pontas dos ângulos, como eu Sim, tinha era dito. nos cantinhos, né? E em seu centro tinha uma luz laranja giratória semelhante a um farol, com a sua envergadura era em cerca de 40 metros. Era grande o bicho. Era um farolete, como eu gosto de chamar. Farolete. Então aqui eles estão descrevendo, né, Como era o formato do aeronave. lance, né? Então, vários dias foram particularmente ocupados com observações, né? Esse foi o caso do dia 29 de novembro de 89, com 143 casos de avistamentos relatados, né? Também teve 11 de dezembro de 89, com 24 casos de avistamentos relatados, e também dia 12 de março de 1990, com 26 casos de avistamentos, né? Relatados apenas avistamentos militares ou da polícia. Fora dos cidadãos, assim, civil, da cidade. porque são os depoimentos deles que são levados em conta para poder ativar defesas aéreas. Aham. Então, tipo, é oficial isso Sim, aqui. sim. Que as pessoas É tratado falam, de outra maneira, né? né? Então, a maioria das observações foram feitas no norte da Valônia, bem como em Bruxelas e arredores. Uma alta concentração dessas observações foi vista, né, na região de Liège. Algumas observações foram registradas em Flandres e em Luxemburgo.
No total, mais de 2.000 avistamentos de OVNIs foram registrados, né? Entre novembro de 89 e julho, quase ali. Ainda pegou um resquício ali da coisa de 90, né? 91. Não, de 90, no caso. De 90, foram coletados pela SOBEPS 650 observações desse objeto de investigação, que seria esse triângulo, né? Um pouco mais de 500 dessas observações permanecem sem explicação até hoje. Então, no caso, essa SOBESP, SOBEPS, aliás, ela pegou 650 dessas observações para fazer a investigação, no caso. Não que agora foram... imagina, entre ali os relatos dos militares tinha em torno de, sei lá, mais de, talvez próximo de 100. No total, mais de 2.000 e os que não falaram nada. Sim. E provavelmente, né, teve bastante gente. Eu estimo que geralmente seja muito mais de 50%. Porque, sim. Né, quem que vai querer... Às vezes, depende, né? Às vezes o pessoal, assim, não vou falar, a gente conhece casos, né? Sim, claro, pessoas que não vou falar porque eu vou parecer louco. Então... Sim, é que a gente tem que considerar que ali é fronteira com a Holanda, é fronteira com a Bélgica, então... Vai que os caras estavam, sei lá, diz que, né, Amsterdã... Tem umas coisas diferentes lá, tem né? Tem umas paradas, né? Então eu acho que, acredito que até na Alemanha eles tenham visto lá, eles têm um potente telescópio. Um potente telescópio, né? Exatamente. Então eu acho que sofreu influência ali. Eu acredito, sabia? Não, brincadeira. a gente acredita muito nesse caso porque... Não, com certeza, a gente tá brincando, exato. Porque tem muito, a gente viu umas fotos e vídeos... tem uns vídeos, fotos, assim, que é insano, é a palavra. Não tem como você olhar e falar, não, é um passarinho. É um passarinho. É um bem TV. Mas vamos lá, então eu vou contar sobre os avistamentos do dia 29 de novembro de 89. Foi o primeiro... Onde começou a estourar o negócio, né? Por volta de 10h30, um grupo de caminhantes que se dirigia à barragem de Gillep observou no céu, né, uma grande placa sem asas. Foi essa descrição que eles viram, né? Que eles deram. Pareceu o Nostradamus. Não tinha as palavras suficientes pra... Pássaro. Uma grande placa sem asas. Essa grande placa, assim, sem asas, ela movia-se lenta e silenciosamente. E eles veem, né, o objeto cruzando a rodovia E40 e se dirigindo para o trevo da rodovia. E o major do exército belga que participou dessa marcha estimou a altitude do objeto em mais ou menos 2.000 metros. Então... Eu não sei se era contando a do somente do chão ou do ponto de vista dele da distância? Eu acho que 2.000 metros, assim, de altitude, tipo, o troço tava longe lá, né, entendeu? Talvez ele tenha falado sobre de onde o ponto que ele tava, né, a distância que ele talvez calculou. Não sei. Só sei que mais tarde naquele dia, por volta, né, das 17h30, as testemunhas alegaram que tudo que eles notaram, né, eram luzes no céu. Peraí, antes de você continuar, deixa eu esclarecer uma coisa. Diga. 5h30 da tarde, na Bélgica, provavelmente já tá noite faz umas 12 horas. Aí fica bem tranquilo pra ver, né? Né? Então, aí as luzes ficam mais tranquilo, né? Fala, pô, mas 5h30, meu irmão. 5h30 tem sol. Tem sol, o sol tá torando lá, tô me bronzeando 5h30 ainda no Rio de Janeiro. Não é assim, né? É outro esquema aqui, né? E essas luzes eram tão brilhantes que você podia ler um livro, segundo ele, né? Em áreas sem nenhum tipo de iluminação ali. E o policial descreveu como, abre aspas, né? Pareciam luzes em um enorme campo de futebol. Tipo, pra você ter a noção, assim, do quão brilhante tava, né? Parece muito a Operação Prato. Lembra que as pessoas falaram que parecia um prédio, um campo de futebol? Então, bate... uma coisa doida, assim, né? Será que tudo não fazia parte de uma, sei lá, uma peça publicitária? Pra quem não sabe, tem, tipo, o guri bom de bola, né? Na região sul do Brasil. Vai que os caras estavam fazendo, sei lá, um pleiadiano bom de bola. E vieram disputar uma partida aqui nos céus da Terra, do planeta Terra. Montaram um campinho ali. Era as quartas de finais. Que absurdo. Sei lá, né? Vai saber. Que, né? Se a gente dizer que não, assim, pode ser, tudo pode ser. A probabilidade é muito pequena. Mas vai que, né? Não sei. Mas vamos lá. Um dia a gente acertar. Imagina um dia eles abrem todos os arquivos das visitas da Terra e tá lá, jogo de futebol, quartas de final. Na Bélgica.
do Pleiadiano bom de bola. Ai, Cristo, vamos lá. Gradualmente, as pessoas notaram um objeto de onde as luzes estavam sendo emitidas. E era uma forma triangular enorme, né? Com 3 holofotes apontados para o chão e uma luz vermelha piscando no centro. O mesmo policial que preferiu não se identificar, né? Obviamente. Ele falou que era difícil de acreditar, mas algo estava flutuando no ar e emitindo estas luzes. E aí, na mesma noite, né? No dia 29 de novembro de 89, perto da cidade de Eupen, na Bélgica, que fica a cerca de 11 quilômetros, né, da fronteira alemã, Heinrich Nicol, o policial, e o seu parceiro, né, o Hubert von Uber. Uber. É assim que fala Uber lá? É, né? Eu não sei Hubert. pronunciar esses nomes, tá? Vou falar como tá escrito aqui. Hubert von Montini. Mentira. É isso aí, entendeu? Ligaram pro despachante, né, pra relatar o objeto, né, que eles estavam avistando ali, né, durante uma patrulha de rotina. E aí, abre aspas, né, ele contando. De repente, eles me disseram que tava vendo um objeto estranho no céu. Disse o Albert Kreutz, que já é, né, outra pessoa, Kreutz. É o cara que tava na extremidade receptora do aparelho. Sim, ele tava lá, né? E aí ele também disse que brincou que poderia ser o Papai Noel tentando pousar. E, tipo, a gente viu... Engraçadinho, disse Albert Kreutz com 2 quilos de fezes em suas calças. É, ele devia estar Sai todo cagado fora! também e quis Sai dar uma de... fora. Sabe aquelas pessoas assim, tipo, os caras, não, eu sou bom, não me assusto com nada. É esse tipo de gente, entendeu? É um balão meteorológico. Aham. O bagulho muda de forma. É um balão meteorológico. É verdade. Mas, inclusive, muda de forma. Os meteorologistas aí do... Aham. Meteorologista não, meteorologista. Meteorologista. Antes que venha alguém aqui. Aham, encheu o saco. Bom, esse objeto em questão foi seguido por Heinrich e Hubert, né? E eles relataram que o objeto permaneceu meia hora em cima da cidade. E então tomou a direção do lago de La Gilepe. La Gilepe. E ficou lá paralisado acima da água por mais de 1 hora. Em seguida, uma luz vermelha, né, se desprendeu do objeto e mergulhou em direção ao lago. Cabuloso. É o nascimento do Lac Ness, né? Então, depois, às 6:45 da noite, os 2 militares viram um segundo OVNI aparecer por trás de uma floresta que ficava atrás desse lago, também de forma triangular e com um voo acelerado. Depois de alguns minutos, ele toma a direção de La Calamine. Este segundo, né, OVNI que a gente está falando, né, ele também foi observado por outros militares que estavam localizados em Eupen, né? E às 7h23 da noite, a nave parou de emitir luzes vermelhas e rumou para o sul novamente. Então teve todo Caramba! Houve uma perseguição, houve um estudo ali, né? Pô, imagina se fosse na época do celular, ia ter vídeo até TikTok, o cara fazendo dancinha, assim, jogando com de o ladinho. OVNI atrás, assim, entendeu? Imagina, Aquelas fotinhas, cara. o cara segurando o OVNI, assim. Na torre de Pisa, assim, né? Então, nessa noite, né, outra patrulha de Eupen observou uma máquina triangular semelhante à do primeiro avistamento que tinha sido relatado. Eles também viram uma luz vermelha sair do centro da nave e se mover em direção ao solo. Um total de 8 avistamentos de OVNIs foram feitos por 13 militares de Eupen durante a noite de 29 de novembro. Então, cara, teve muito avistamento militar, não só militar, né? Sim. E esses avistamentos, eles são complementados por outros 135 avistamentos vindo de civis ali da região, né? De Eupen, né? Então, 70 desses avistamentos foram investigados exaustivamente. Nenhum dos quais poderia ser explicado pela tecnologia convencional. A equipe de investigação da SOBEPS, assistida pela Força Aérea, estimou que cerca de 1.500 pessoas devem ter visto o fenômeno da tarde até a noite em mais de 70 lugares e em ângulos diferentes. Então, provavelmente tem muita imagem, tem muita coisa, assim. A gente viu... Você viu umas imagens que eu te mostrei? Uma ou duas que eu te mostrei? Eu vi poucas, assim, mas imagina a quantidade que não tem, que às vezes pessoas, né, estão guardando. Naquela época também...
acesso a Ah, sim, mas câmera, não sei como ali, que era, né? ano 90 já, sabe? Eu acho que o Mas era pessoal já difícil, tinha. imagina, o celular na mão hoje em dia, bah, Não, hoje seria outros. A gente tá próximo de gravar TikTok com o ETzinho atrás, eu acho. não, vamos, né? Então, assim, seguindo os eventos, né, de 29 de novembro de 89, a Força Aérea autorizou o Sistema de Defesa Nacional a decolar os F-16 se atividade anormal fosse relatada. Em cooperação com as autoridades da aviação civil e a militar, a Força Aérea estabeleceu um procedimento para permitir missões de interceptação sob certas... É que eu falei, é porque... Na hora, foi emocionado, Emocionei. claro, óbvio, né? Sob certas condições, e as condições eram apenas duas. A observação de um objeto deve ser confirmada pelos militares, e a segunda é, o objeto deve ser detectado pelo radar. Cara, eu acho assim, de tudo isso assim, que eu tirei, eu acho que eles estavam aqui na Terra pra estudar a nossa inteligência ímpar, cara. Porque assim, semana passada eu vi uma notícia que tinha uns jovens fervendo camisinha porque tem bagulho alucinógeno. Ai, não Há 2 acredito. semanas atrás, tinha uns outros que não queriam ser pego em blitz, estavam tomando álcool pelo buraco errado. Meu Deus Então, do céu. há um pouco tempo atrás, eles estavam comendo amaciante de roupa. Então, assim, cara, assim, Alguma coisa... até eu quero estudar essas Queria pessoas. estudar isso. Se a gente tivesse Eu, aqui velho. na Terra alguma espécie que fizesse essas coisas, a gente também ia querer entender. Deixa eu ver por que esse bicho tá comendo sabão em pó em forma de balinha, né? Então, Mas... no mínimo estranho. No mínimo eu estranho, também viria aqui exatamente. pra assistir esse show de... Se primeira a gente aliança. tivesse a oportunidade, você acha que a Claro. gente não faria? Claro que faria. Os ET são Comendo espertos. pipoca ainda. Levava pipoquinha e tudo certo. Coliseu 2. Mas vamos lá, vou falar agora sobre os avistamentos de 11 de dezembro de 89. Na noite, né, de 11 de dezembro de 89, foi uma noite marcada por múltiplas observações e a grande maioria das testemunhas, elas relataram ter observado, né, de novo, um objeto triangular com 3 faróis brancos, um vermelho no meio. Era a gangue do triângulo. É a gangue do Illuminati. Doritos. Doritos. Doritão. E as primeiras observações ocorreram em uma pequena área a leste de Liege. Aqui vai ter uns nomes de umas cidades aqui que eu não vou saber pronunciar, né? Já pra ir avisando vocês de antemão, né? Então, numa pequena área a leste de Liege... É o tour. É o tour, Faz o aham. tour Vou aí. fazer o tour aqui. Tour do OVNI. Tour do OVNI. De Liege, no caso, foi entre 17h25 e 17h45. Aí, meia hora depois, um objeto semelhante é visto a 100 km a oeste sobre a região de La Louvière. E, paralelamente, foi feita uma série de observações na região de Namur, né, posteriormente. E o objeto foi avistado em Hernage às 18h45 e em Forville às 19h10. Então, tudo bem pertinho, assim, sabe? E as observações isoladas são feitas entre 19 e 19h10 em Bastogne. Não sei como é que... Foi visto em Bastogne, Wasmel, não dá Flemitembleu e Sandermel. Sandermel. Provavelmente foi nessas cidades que você vê que eles escreveram os horários em todos, nessas foi... foi aqui, entendeu? Sim. E aí, de novo, né, o objeto triangular, semelhante às outras observações, é visto por várias testemunhas, assim, nesses lugares. O bicho pegou, Sim, o bicho pegou e foi feio, assim, todo mundo viu e ficou uma coisa bem descarada, entendeu? Foi feio, Os caras não lindo. Foi lindo, aliás, né? Foi mara. Foi feio pras autoridades que tentaram ali abafar tudo, né, no e caso. a gente nem chegou, assim, no clima, assim, tá falando de, né? Só do avistamento em si aqui, né? Então, assim, agora eu vou passar para 12 e 13 de março de 1990. Né? Na noite de 12 a 13 de março de 90, né, 27 observações foram relatadas em uma pequena área sudoeste de Liege. A vila de Martin estava no centro dessas observações. Em 2 ocasiões, uma aeronave foi vista acima da usina nuclear Tihange. Essas observações foram feitas entre 8h45 da noite e 3 da manhã. Bom, no livro UFOs, Generals, Pilots and Officials Speak, o general Wilfred de Brouwer, hoje tá Se concentrando. relatou este testemunho, né? Abre aspas. Abre aspas. Uma testemunha relatou que a árvore... Uma testemunha relatou que a aeronave estava diretamente acima das luzes vermelhas no topo de um enormes chaminés.
ficou lá por cerca de 1 minuto, lançando uma de suas luzes para fora da estrutura, enquanto outra luz apontava diretamente para dentro de uma das chaminés. Foi quando de manhã notei um tolete gigante em minha lareira. Não, tô brincando assim. Um tolete gigante. Que absurdo. Gente, é brincadeira. Brincadeira, Só tá, desconsidera essa última parte, né? Depois de completar, né, sua inspeção, o OVNI, inspeção entre aspas, que a gente nem sabe o que tava fazendo ali, O né? que tava rolando? Soltando presente. O OVNI se moveu lentamente e cruzou a enorme pluma branca de fogo. Cruzou uma enorme pluma de fogo antes de desaparecer. É que ele criou. Ele criou e atravessou. Assim, Sim, é que ele mesmo fez não é que tivesse ele de bobeira uma pluma de fogo e daí no céu. o cara foi lá e atravessou, só, entendeu? Eu preferi explicar para as pessoas. Vai que, né, o pessoal não entende, vai que fica meio confuso Não, no caso. não, então deixa assim. Deixa né? assim. Bom, o que acontece depois disso? Acontece que a gente contou todas as histórias, mas a gente vai contar mais um pouquinho agora sobre dias separados e coisas que aconteceram, né? Por exemplo, nessas 3 ocasiões, se vocês não sabem, óbvio que não sabem porque a gente não falou, os F-16 belgas decolaram para interceptar o que as testemunhas relataram como fenômenos estranhos. Né? Em abril de 1990, uma foto de um dos objetos foi tirado e continua como uma das fotos mais famosas de fotografia, assim, de OVNI, de qualquer coisa relacionada... Do fenômeno ufológico, assim, por assim dizer, né? E a Força Aérea Belga também revelou que não tinha nenhuma explicação para o ocorrido, mas rejeitou as seguintes possibilidades: balões, aviões ultraleves, veículos aéreos não tripulados, aviões, mesmo aqueles tipo stealth, né? Projeções, holograma, miragens ou outros fenômenos atmosféricos. Menos os tipo ET. assim, é tipo assim, é quase um carimbo assim, é ET, mas é tipo, é um carimbo, tipo, é tudo que não é ET. Tá ligado? Tipo, a gente tirou tudo, mas o que é... Não sabia, mas pode ser isso aqui, entendeu? Pode ser qualquer outra coisa. E vale lembrar que nessas 3 ocasiões que a gente mencionou, nesses 3 dias, onde aconteceram o clímax, assim, dessa onda, né, por assim dizer, todas as vezes os militares enviaram caças 16 para as localidades dos avistamentos. Então... Alguma coisa tinha, entendeu? Alguma coisa tinha, né? Eles não iam fazer isso de graça, entendeu? Eu te perguntar, os caras achavam que iam fazer o quê? Interceptar tecnologia 1000 vezes melhor que a nossa? Os caras estão achando que é Independence Day, mano? Ou não, vão chamar o Smith pra dar um tapa também, né? Coitado. Pelo amor de Deus, velho, sai fora. Não, As ideias dos caras. Vou me aproximar de algo 10 milhões de vezes mais tecnológico que tudo que a gente conhece. Mas é a cabeça do ser humano. Vou pegar eles, vou jogar uma redinha. É o coiote. Vou jogar a redinha é o coiote, pra catar cara. eles. Os militares são coiote. Cara, inacreditável. Mas vamos lá, agora eu vou contar sobre a intervenção em 30 e 31 de março, né, no caso. Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Ficou na história, né? A onda de OVNIs belgas atingiu o seu pico com os eventos da noite do dia 30 pro dia 31 de março, né? E naquela noite os objetos desconhecidos foram rastreados pelo radar e perseguidos, né, por 2 F-16 do exército belga. E aí, após o incidente, né, a Força Aérea Belga publicou um relatório detalhando os eventos daquela noite. Quero ouvir. Ah, tá. Quero ouvir, Você ia querer falar aqui, deixa eu Muito falar. nem mosquinha. Por volta das 23 horas, em 30 de março, o supervisor do Centro de Relatórios de Controle, CRC, em Glons, recebeu a informação de que 3 luzes incomuns foram avistadas na direção sudeste de Bruxelas. As luzes eram mais brilhantes do que as estrelas, mudando de cor entre vermelho, verde e amarelo, e pareciam estar fixadas nos vórtices de um triângulo equilátero. Aí, nesse momento, o CRC de Glons, né, pediu à polícia de Wavre que enviasse uma patrulha para confirmar esse avistamento, né? E aí, cerca de 10 minutos depois, um segundo conjunto de luzes foi visto indo em direção ao primeiro triângulo. E aí, por volta das 23h30, os militares de Wavre confirmaram, né, as primeiras observações. E o fenômeno foi observado ao mesmo tempo pelo radar do CRC, né, de Glons. Enquanto isso, o segundo conjunto de luzes, né, após algumas manobras meio estranhas, assim, erráticas, também se formou em um triângulo menor, no caso, né? Aqui já era meio diferente a coisa, mas menor.
Após rastrear os alvos e receber uma segunda confirmação do radar do Centro de Controle de Tráfego em Smerzark, o CRC de Glons ordenou o envio de 2 caças F-16 da base aérea de, gente do céu, Bivalchan, não sei se é isso, pode ser. pouco antes da meia-noite, né? E o tempo todo, o fenômeno ainda, né, era claramente visível do solo, com testemunhas descrevendo toda a formação, né, como mantendo as suas posições relativas, enquanto se movia lentamente pelo céu. E aí, testemunhas também relataram 2 luzes mais pálidas em direção a Edzi, exibindo movimentos erráticos semelhantes ao segundo conjunto de luzes. E aí, na hora seguinte, né, os 2 F-16, eles tentaram 9 interceptações separadas. Em 3 ocasiões, eles conseguiam obter um bloqueio, né, de radar por alguns segundos, mas cada vez os alvos mudaram e aceleravam, assim, tipo, muito rapidamente, até que esse bloqueio fosse quebrado, assim, né? E aí, durante a primeira captura de radar, o alvo acelerou de 240 km por hora para mais de 1.770, enquanto olha a mudança abrupta, assim, né? Enquanto mudava de altitude de 2.700 metros para 1.500. E aí, antes de descer quase no limite do solo ali, a primeira descida de mais de 900 metros leva menos de 2 segundos. Meu Deus. É uma parada muito então, absurda, assim, bem, sabe? bem, parece espásmicos, assim, tipo... É do nada, assim, é uma coisa louca, aleatória, Sim. sabe? Tipo, pra mostrar E que... fugindo do... É que a gente chama de bloqueio, é aquele... Fica locado nos caças, assim, e no radar também, que aparece... Sim, exato. Some, cara, imagina? Muito doido, né? E aí, manobras semelhantes foram observadas durante os próximos 2 bloqueios, né, de radar também. E os pilotos dos F-16, eles nunca foram capazes de fazer contato visual, né, com os alvos em nenhum momento. Apesar das velocidades, não houve qualquer indicação de um estrondo sônico, por exemplo, que quando quebra, né, a barreira do som ali, a gente escuta aquele barulho absurdo, e nesse caso não houve nada disso. Então, mostrando que era uma coisa completamente à parte do que a gente tá acostumado a ver, né, e tal. Eu acho bem interessante esses relatos. Os relatos que eu mais acho interessante, assim, de analisar mesmo, é dos pilotos, cara. Eu acho que o piloto, ele tá meio que... Ele sente aquela coisa, tipo, eu preciso estar atento a todo momento. Então, tipo, não é como se ele fosse... passei por uma coisa estranha no céu. Não, ele tá vendo, ele tá perseguindo, ele tá seguindo informações, ele tá vendo luzes. E, cara, um testemunho de uma pessoa assim vale muito. E, tipo... eles abafam, a gente nunca chega. Tanto que na aviação... Esses caras provavelmente uma semana depois já estavam dispensados, recebendo dinheiro até seus 80 anos. Sei lá. Eu sei que assim, na aviação funciona dessa maneira. Se, pelo menos, toda a vivência que eu tive da aviação foi assim. Se um piloto começa a falar sobre o fenômeno ufológico e tal... Ele é taxado de doidão. Tipo, todo mundo sabe que existe, porque todo mundo vê, mas se você for falar disso, você vai receber uma dispensa porque você vai ser taxado de louco, assim, alguma coisa. Então, galera que trabalha na parte de qualquer coisa ligada ao avião, quer um INSS facinho, se escorar... Na verdade, é mais pros pilotos, assim, né, e tal, porque o cara tá vendo lá, sabe? Tipo, ele sabe que existe, mas ele não pode falar sobre. Eu acho que hoje em dia essa coisa tá mudando, assim, um pouco. Mas, né... Depois que todo mundo vê, eu já vi umas 2 vezes, mas eu não sabia. Pô, os caras devem ver direto. Quando o céu não fizer nem chegar sol de tanta sombra de nave. Muito louco. Bom, vamos lá. Enquanto isso, né, as testemunhas em terra corroboravam, né, amplamente com essas informações obtidas, né, por esse como é que é? Essa carta de explicação do que aconteceu naquele dia, né? Então, tudo faz sentido. De um lado e de outro. Sim. Ok? Então, eles escreveram, né, ter visto o triângulo menor completamente fora de vista em um ponto, enquanto o triângulo maior se movia muito rapidamente para cima conforme os F-16 passavam.
Depois da meia-noite e meia, o contato do radar, né, tornou-se muito mais esporádico e o bloqueio final foi confirmado, né, que ocorreu à meia-noite e 40, e essa última varredura do radar foi novamente quebrada pela aceleração de 160 km por hora para 1.120 km por hora. Então, após isso, o radar do F-16 e os Diglons de Semersake perderam o contato com o OVNI, e depois de vários outros contatos não confirmados, os F-16 voltaram para a base pouco depois da 1 da manhã. Então, deram um perdidão neles. De novo aqui a mudança abrupta, né? Aquela coisa quebrou a defesa. Quebrou as barreiras. Bom, os detalhes finais do avistamento foram fornecidos por membros da Força Militar de Wavre, que foram enviados para confirmar o relatório original, esse que foi dado. Eles descrevem, né, 4 luzes, né, agora dispostas em uma formação quadrada, né, todas fazendo movimentos curtos e espasmódicos, assim. Uma coisa doida, assim. Doida, né? Então, antes de perder gradualmente seu brilho e desaparecer em 4 direções distintas por volta da 1h30 da manhã. É basicamente Eu tenho uma teoria. Eu acho que o Goku existe. Lá vem, pronto. Que ele invocou o Shenlong lá na Bélgica. E ele fez o pedido e as esferas do dragão foi uma pra cada lado. Não, mentira, obviamente que isso não. Assim, de novo, né? Tudo é possível, mas eu acho que não, entendeu? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas não, eu mas acho que... é muito interessante essa história, assim. O problema dessa história, pra mim, assim, no quesito geral, assim, dela, é que não teve muita gente que veio depor, a público falar sobre isso, por ser uma época onde nós sabemos que antes, principalmente antes dos anos 2000, 2010, talvez ali, era muito mais complicado você falar que viu alguma coisa no céu, porque o quão taxado de louco você ia ser era bem maior do que hoje em dia. Hoje em dia é até um pouco mais normal. Sim. Entendeu? Então, muitas pessoas, tipo, devem ter tido contatos, talvez até de um grau mais elevado com... Mas não quiseram falar sobre isso, né? E eu também acho que pode parecer uma coisa meio doida, assim, mas o formato da nave, o jeito que o formato geral dela pra mim representa muito o que eles vêm fazer aqui. Não é a primeira vez que eu vejo um relato de formas triangulares e ocorrências de que elas estavam como se fossem fazendo uma varredura da região. Isso aconteceu em aquele caso em que o governador do Arizona se vestiu de ET, até tirou sarro. Um outro cara se vestiu de ET pra ir numa ele fazer o teatrinho dele. Isso. E nesse caso também foram vistos em formato triangular, era mais em formato V, mas triangular. Eu acredito que essas naves que têm o formato mais pontiagudo, todas as vezes que a gente vê falar sobre elas é reconhecimento aéreo na distância de talvez algo que exista dentro do nosso solo ou dos micro-organismos, qualquer coisa, né? E para abdução, talvez, tipo, aquelas mais redondonas, um porque contato é o que a mais gente próximo, vê mais circular, mais discos mesmo, né? Eu acho que realmente faz sentido, tipo, para cada coisa eles terem algum tipo de equipamento. Aquela que parece uma pílula. O Tilenol voador, o tic-tac, lá, né, que eles chamam. O tic-tac eu só vejo em cima do mar, em velocidades muito doidas, na Antártida. Lembra que a gente viu na BR um tic-tac uma vez? Gente, é verdade. Inclusive, a Amanda tem um vídeo que ela gravou um tempo atrás de um OVNI mudando de forma. Então, esse foi filmado no dia 18 de setembro de 2021. Ninguém acreditou em mim, tá? Inclusive o Daniel não acreditou. Larga a mão de ser mentiroso, você não acreditou. Sabia. Eu tava com uma pessoa no carro, né? Eu tava com a minha sobrinha. E eu comecei a ver aquilo e eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu mostrei pra ela e ela falou, não, quero vamos um saco upar o de vídeo lixo. e botar nos links na descrição. Vamos. Aí vocês vão ver o vídeo e vocês vão me dizer. Eu só vou cortar o áudio porque eu tô gritando no áudio. Desesperada. Não,
Não, é que eu tô falando umas besteiras, assim, daí eu começo in Brasil, here in Brasil. Mas, na verdade, a minha sobrinha disse que é um saco de lixo. Eu não sei se é um saco de lixo, se é um OVNI. Eu quero acreditar que é um OVNI. E a gente vê ele claramente mudando de shape, assim, de forma. E ele tem um negócio que meio que brilha, assim, sabe, em volta dele. Era de dia. Era de dia. Sem uma nuvem no céu. Cara, foi muito doido. Bom, mas assim, eu vou deixar o link lá pra vocês verem. Aí vocês me dizem se eu vi um OVNI ou se eu tô louca querendo acreditar realmente, porque a gente tem era disso, por um né? potente telescópio. Eu tava muito louca, tava vendo através de um potente telescópio, não sei, só sei que foi assim. Bom, essa a história, espero que vocês tenham gostado. É uma história que tem perseguição, que tem velocidade ultra, que foram captados por radares, que foram vistos por mais de não sei quantos militares, por não sei quantos civis, não sei quantos cachorros. Então assim, ó, se você acredita que possa ter havido uma alucinação coletiva dessas pessoas, eu vou pegar e vou te... Bah, cara, não. Não dá. Não tem como. Tanta gente, assim, doida ao mesmo tempo, não tem condição. Ah, tem, mas não no mesmo lugar. Não, no mesmo lugar fica não um pouquinho com uma mais distância tão curta. Eles colocaram uns negocinhos na água da população, lá ficou todo mundo muito doido. Botaram muito cloro. O pessoal tava doido de cloro. Né? Então, bom, vou fazer o Resumation Lemonation. Bom, gente, objetos voadores não identificados foram vistos tomando um chocolate belga enquanto faziam varreduras estranhas em diversos lugares da Bélgica. Ora bolas! Muitos militares e civis viram durante um período de 5 meses diversos OVNIs, né? E dentro desse período, diversos eventos com esses OVNIs soltando luzes em cima de lagos e muitas outras coisas, né? E após tantos avistamentos, os belgas ficaram pistola e começaram a mandar caças F-16 aos locais de avistamento, mas sempre comeram poeira, que nem o coiote correndo atrás de papaléguas, né? Então, né, dentro disso, velocidades imensas foram relatadas tanto por pilotos quanto por radares e até mesmo por civis. O caso conta com 2.000 avistamentos relatados, porém existem muitos avistamentos que não foram relatados. Aí é aquela historinha que vai passando de boca em boca, entendeu? Mas não velho. Oficialmente relatado. Eu acredito nessa história. Foi também, um período de tempo muito grande. E tem uma foto perfeita. Lembra que só aparece, tipo, 3 luzes, daí eles fazem um tratamento na foto, assim, e dá pra ver claramente um triângulozão, assim, no céu. Ah, sim. Dá até pra gente deixar o link aqui. Eu vou deixar um material de apoio pros tem alunos. material de apoio aqui pra vocês, beleza? Pode crer, então, pessoal. Esses baita professores. Só instante, só porcaria. Não, brincadeira, gente. Se vocês gostaram do episódio, deixem aquele like, que agora eu tô lembrando, que a mãe já pediu no começo. Sigam o nosso Instagram, @papo.estelar. O TikTok é Papo Estelar. E o nosso ETzinho, o Degogs. Né? Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já vou pedir desculpa adiantado, porque eu ainda estou com 2 pontos no dente. Muito cansado. Cara, né? E esse episódio a gente tá meio diferente, porque a gente está meio doente, A gente na verdade. está meio doente, então... A gente tá meio gripado, então pedimos desculpa aí, porque a gente tá meio slow, assim, hoje, por força maior, Amandinha, entendeu? O que a gente vai falar no próximo episódio? No próximo episódio a gente vai falar sobre geometria sagrada. Nós vamos estudar sobre primeiro... Não, leia. Eu mudei o assunto. Geometria salgada! É, geometria salgada. Eu ia falar sobre as geometrias dos pastéis folhados. Os pastéis que estão vendendo aqui. Abriu uma panificadora topper aqui perto. Geometria sagrada. A gente começou já a estudar um pouquinho sobre isso aí. Já viu algumas coisas. É o fato de que existe... é muito doido, né? Existe shapes, simbologia, números, coisas que... Tá tudo integrado e, nossa, geometria sagrada, geometria salgada, aliás, é muito legal, muito legal. A gente sabe relativamente pouco, né, sobre isso. A gente, como o Daniel falou, já viu algumas coisas. Mas quanto mais a gente vê, mais a gente percebe que a gente não sabe de nada, assim, sabe? Porque é muito louco. Documentário. Só mais 2 horinhas de documentário. Né? Então, gente, muito obrigado por aguentarem até o final, obviamente. É verdade. Né? Porque fácil não é. Sim. Mas deixa ele dar um oi primeiro, que ele tá aqui. Dá um oi, Kevin. Oi, filho. Kevin. Faz um lá. Fofinho, ele tava dormindo aqui no meu colo sem vergonha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a próxima. Namastê, meus amigos. Muita paz e...